Isso. Vamos abrir nossas Bíblias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Anotei assim alguns versículos para a gente meditar nele, mas nós vamos ler um pedacinho do texto aqui. Jeremias 2, do 1 até o 27. A palavra diz assim, ó. Amém? Encontrou? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos contenderei. Pois passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fosse deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolado, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? Ele é um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfilis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior, e o que te importa a ti o caminho da Síria, para beber as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal é, quão amargo é deixar-de ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos
exércitos. Quando já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvado e prostituindo-se. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoe sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após Balaim. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que, conforme o deserto da sua alma, sorve o vento. Quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes: não há esperança, porque amo os estranhos, após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confunde os da casa de Israel. Ele e os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas. Que dize ao pau: tu és o meu pai, e a pedra: tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão: levanta-te e livra-nos. Até aqui, Senhor Deus e Pai, fala, Senhor, ao nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz, sermos tratados e alimentados pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Esse texto é interessante, assim, cada versículo, né? Aí eu estava pensando assim em casa, assim, né? A gente não tem assim uma contundência na igreja, né? Um dia vem um, outro dia vem outro, então fica difícil assim da gente pregar um estudo bíblico seguido, né? Por exemplo, pega um versículo hoje, no outro culto pega outro versículo e vai indo. Então a gente tenta colocar tudo junto aqui, como é que fala? Amenizar, né? Resumir, né? Tudo aquilo, para ver tudo num culto só. Mas cada versículo desse, a vontade que eu falei assim, não dá para ler isso tudo, né? Mas cada versículo desse tem uma explicação clara para nós, que para nós hoje, do qual Deus fala com Israel, e a gente vê a aplicação que ela dá para nós hoje, ó. Você vê que Deus falou assim, ó, a palavra de Deus veio a Jeremias, ó, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Aí ele fala veio a mim, quer dizer, o próprio Deus é que procura o profeta para falar com ele, para ele falar com o seu povo, amém? Não é ninguém que procurou. Aí pelo que a gente viu aqui, Israel fica relaxado, fica fora da presença de Deus, fica de qualquer jeito, aí vivendo de qualquer jeito, e aí Deus vai levando o profeta, envia o profeta para orientar o caminho. Então olha só, quando a gente pega as escrituras, é a palavra de Deus para nós, para nos orientar o caminho que devemos andar. Então olha só, veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Olha só, Deus está falando aqui igual aquela, lembra da igreja de Éfeso lá em Apocalipse? Ele fala assim: o que eu tenho contra ti é que abandonaste o primeiro amor. É isso aqui que a gente lê aqui em outra palavra, em outras palavras, viu? Deus falando: eu lembro de ti,
quando você estava naquela dificuldade, quando você tinha uma enfermidade, quando você tinha luta, quando você estava desempregado, quando você estava num deserto, quando acontecia isso, uma terra que não tinha produção, ainda assim você adorava o Senhor. Amém? Adorava o Senhor, e Deus lembra disso. Olha só, irmãos, como é que Deus é tremendo, né? O Senhor Todo-Poderoso se lembrando dos momentos de fidelidade que o povo viveu na presença dele. Amém? Então, por isso a palavra diz: tudo que a gente faz para Deus não fica em vão, irmãos, porque o Senhor jamais vai se esquecer. Jamais vai se esquecer. Você vê aqui que até os pecados também são registrados, e Ele não esquece. Agora, em Cristo Jesus é que nós temos os nossos pecados perdoados e lançado agora sim no mar do esquecimento, né? Quando você se arrepende por causa do sacrifício que Jesus fez por nós, os nossos pecados vão sendo esquecidos, né, por Deus. Ele não vai mais fazer menção dele. Mas aqui diz que ele é tudo registrado, ele é Deus. Quando fala que vão ser esquecidos, quando Deus fala assim, eu lancei no mar do esquecimento, não quer dizer que ele apagou, que ele não consegue mais lembrar, não. Quer dizer que por aqueles pecados ele não vai cobrar. Por quê? Porque Jesus pagou por eles. Amém? Então é lançado no mar do esquecimento. É igual nós também. Muitas vezes perdoar o nosso próximo, perdoar as ofensas que acontecem, não significa esquecer. Amém? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, né? Com as atitudes que tomamos, porque perdoar, a pessoa perdoa, mas isso aí fica registrado. Não tem mais jeito de apagar, né? A pessoa não vai mais te cobrar por isso. Você fez isso, você fez aquilo, e isso não pode mais cobrar. Se você perdoou, está perdoado. Amém? Agora, esquecer, não tem como esquecer. Fica uma mácula, e Israel causou muitas máculas diante do Senhor. E assim Deus fala conosco também nesta noite. Ele diz assim, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Aí a gente vem aqui para o versículo 5, eu vou soltar alguns versículos, eu ver assim todos são interessantes, mas os que mais ressaltam aqui, ele diz assim, assim diz o Senhor: que justiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se leviano. Deus quer saber que de errado que tem em Deus, o que Deus fez de errado, né? No caso aqui de Israel, seria por causa dos pais, porque a geração vai indo, porque isso aqui a gente lê a Bíblia, você vê que num ano você lê a Bíblia toda, né? Mas isso aqui aconteceu há muitos anos. Então, tem geração assim no meio, que a família veio, criou os filhos, não andou no caminho do Senhor, não ensinou os filhos no caminho do Senhor, e é uma geração dessa que Jeremias está pregando agora no momento, querendo resgatar essa geração para o caminho do Senhor. Então ele questiona, que motivo que eles tiveram? Teve algum motivo para eles abandonarem Deus? Porque depois ele vai falar aqui, alguns povos têm lá os seus deuses e não abandonam, e olha que são deuses que não valem nada, são ficção, criado pela mente humana, né? Para poder eles dizer que tem um Deus, mas na verdade, eu estava vendo também o livro de Êxodo, Moisés subiu um monte, irmão, 40 dias o monte fumegava, Deus precisou falar com Moisés desce rápido. Misericórdia, que povo terrível, irmãos. A gente vai ler isso e a gente não aguenta. Acabou de ver aqueles milagres todos, passaram de pé seco pelo mar, era para ele ficar com fome o dia todo, quietinho. Não tem comida, não tem carne, fica quieto. Não tem água,
se não tiver, eu vou morrer de sede, mas não vou reclamar com esse Deus que tão poderoso fez aqueles 10 sinais, aquelas 10 pragas do Egito. Eles viram tudo, abriu o mar, fez água sair de rocha. Como é que um povo desse vai reclamar de Deus, irmãos? Como é que nós vamos fazer para você ver como é que a natureza humana é dada ao pecado? É só dificultar um pouquinho. É só dificultar um pouquinho. É só o país começar a ter um pouquinho de inflação, um pouquinho de coisa aqui, faltar uma comida para alguém. Quem já quer o ladrão tudo de volta. Quer tudo de volta os ladrões. Para você ver como é que nós somos, né? Que a mídia não mostra, mas a inflação, o preço da pandemia, como é que fala? Do lockdown, de não trabalhar, fica todo mundo em casa, o mundo inteiro está pagando, e lá fora ainda está pior do que aqui. Na Inglaterra eu estava vendo hoje, ó, uma fila enorme no posto de gasolina e não tem gasolina. E gasolina custando, aí você fala assim, poxa, a gasolina do Brasil é cara, né? É cara, está quase R$7 o litro, está a 14 na Inglaterra, o litro. Equivalente ao nosso R$14. Então a mídia não está mostrando isso, porque é o preço, infelizmente, isso está acontecendo no mundo todo. Mas tem uns maquiavélicos, tem uns mal. Por que eu falo isso? Nessa época de Jeremias também era assim, irmãos. Tinha falsos profetas, tinha homens que iam pregar ao contrário. Jeremias fala uma coisa, os camaradas vêm e ensinam outra. E sabe o que aconteceu? Jeremias foi jogado no calabouço, e o povo e foram para a guerra morrer. O povo foi lá morrer na guerra, em desobediência a Deus. Isso acontece hoje. O povo não quer ouvir a verdade, deixa de ouvir a verdade para ouvir os falsos profetas. Sabe por que nós ouvimos falsos profetas? Porque agrada o nosso ouvido, porque agrada o nosso ego, porque é o que nós gostamos de ouvir. As pessoas não gostam de ouvir que você é ruim, que você precisa mudar, que você é isso, que você é aquilo, que você precisa abandonar. Não, as pessoas querem ouvir que elas são uma bênção, querem ser elogiadas. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. E Deus falou para Moisés, vai, desce rápido, que o povo já está se corrompendo. E o Arão é tipo do profeta de hoje. O povo pediu, ele fez, né? Hoje é assim também. O povo gosta de quê? Gosta de show, gosta de piada, gosta de coisa. Aí você vai numa igreja, parece um espetáculo, é piada no começo ao fim. Você sai da igreja, não aguento mais, nem tanto, né? Ou senão, né? Dança o Michael Jackson, não sei o que, é revelação, era para ser revelação, mas na verdade é revelamento, uma confusão danada, falam tudo que o povo quer ouvir, depois na hora de acontecer, não acontece. Eu fico falando assim, irmão, calma, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Aí, irmão, diz assim, indo, e eles se afastaram de Deus, indo após a vaidade. Versículo 7, e eu vos introduzi numa terra fértil, Deus falando a respeito de Israel, eu vos introduzi numa terra fértil para comer o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra e da minha herança fizeste abominação. Olha só o que acontece. A gente vê o tipo da igreja hoje, porque Deus não falou nada ali, você viu o texto ali, quando ele fala assim, vou levar você para uma terra que emana leite e mel, ainda assim ele não está fazendo promessa de riqueza não, irmãos. Ele está fazendo promessa de sustento, amém? De provisão. Viu? Ele falou aqui, eu te levei para uma terra, né? E Deus falando, não falou que fez ninguém ficar rico, não falou que é o propósito, porque senão seria fraude, porque não é todo o judeu que ficou rico, assim como hoje não é todo cristão que fica rico.
Esse argumento da teologia, da prosperidade, é um argumento de quem usa para poder tirar dinheiro do povo em benefício próprio, irmãos. Que não existe esse argumento, porque senão todos eram ricos, se fosse verdade. Todo mundo ia fazer campanha e ia ficar rico, até eu ia, fosse verdade. Mas é mentira. Esse negócio de ficar rico ou de ficar pobre já é uma coisa instituída por Deus. Amém? Deus sabe que ele tem pessoas que têm um coração para ter dinheiro e tem pessoas que não têm, principalmente no povo dele. Viu o que aconteceu aqui? Entrou para uma terra boa, que manda leite e mel. O que aconteceu? Deus falou assim, demorou quanto tempo para ele fazer? E vos introduzir numa terra fértil para comer de seu fruto. Está falando aqui, para comer de seu fruto. Não é para você ficar rico, é para você ter o suficiente. E o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. É igual o caso assim, a pessoa fala assim, procura se você encontrar uma igreja boa, uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar a igreja. Foi o que Israel fez aqui, entrou numa terra boa, Deus levou Israel para uma terra boa, uma terra fértil, ele contaminou a terra de Israel. Israel contaminou a terra do Senhor. Amém? Então, irmãos, Deus tem promessas para nós, promessas de cuidado. Sabe o que é a promessa de cuidado? Ele vai estar contigo, Ele vai estar conosco na nossa enfermidade, na nossa luta, quando estamos sendo envergonhados, quando estamos sendo afrontados pelos nossos filhos. Lembra que a palavra diz que filho vai ficar contra pai vai contra filho? Então, quantas vezes a gente não tem que calar, engolir um sapão tremendo, porque a vontade era esganar, dar um tiro no filho, você arruma o filho, cria o filho, e depois tem que ouvir certas coisas, de irmão, de pastor, de não sei quem, de patrão. O que Deus fala conosco é que Ele está conosco, irmãos. Nessa hora Ele está consolando o nosso coração, nessa hora Ele está nos sustentando. Você não sabe o que vai comer amanhã, mas Ele já está providenciando. Amém? Se passar por um vale de morte, de luta, saiba, como Davi disse, você não vai estar sozinho, porque isso é a promessa do Senhor, de passar conosco. Porque o homem em santidade, uma mulher que está seguindo ao Senhor, um povo que está sendo direcionado por Deus, no momento de luta, de dificuldade, ele pode clamar ao Senhor, porque ele sabe que o Senhor está com ele. É o que o Senhor falou: se você estiver comigo, eu estou contigo. Se você não me abandonar, se me abandonar, eu te abandono. A palavra diz isso. Então, Deus fala isso para Israel: rapaz, eu te botei numa terra boa, aí Deus começa a operar na vida de uma pessoa, começa a abençoar, começa a abrir porta, começa a resolver isso, começa a resolver aquilo. Aí daqui a pouco você vê a pessoa trocando a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, ou seja, trocando a santidade, né? Trocando a santidade, o contentamento pela ganância, trocando a santidade pela imundícia, trocando. É o que a gente vê acontecendo. Quando a gente vê, o irmão fala assim: todo desviado, irmãos, todos aqueles que foram cristãos, você conhece, que hoje estão desviados, o que aconteceu com eles foi isso: um pecadinho, o salário do pecado é a morte, um abismo chama outro abismo, a palavra vai se cumprindo, porque não tem como um pecadinho ser, irmão, o pecadinho pode ser menor que seja, não tem como você se livrar dele sem Jesus Cristo, sem se beneficiar do sangue do Cordeiro. Pode ser um pecadinho pequeno que for, e se você não se livrar dele, ele vai te fazer mal mais na frente.
vai virar um pecadão, vai chamar um outro abismo. Um pecado vai atrair outro pecado. E ele diz assim, ó, eu vos introduzi, aí o versículo 9 diz assim, ó, portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos. O que Deus está dizendo assim, ó, embora vocês façam tudo isso comigo, né, eu não desisti de vocês. Embora você transformou a bênção em maldição, contaminou a terra, contaminou a igreja, ainda assim eu não desisti de você. O Senhor que nos guarda, é o Senhor que guarda a igreja, é o Senhor que está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio e o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Amém? Ele nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos sustenta, e Ele diz que não nos abandona, mesmo a gente tendo contaminado, tendo se desviado. Ele diz que vou contender. O que é contender contigo? É ficar metendo o dedão no nariz. Meu irmão, como é que é? Você vai mudar ou não vai? Você vai ficar nesse caminho? Esse aí que você está fazendo é errado, não é possível. Aí a água vai batendo até que um dia vai restaurando aquela vida. Versículo 13 diz assim, ó, porque o meu povo fez duas maldades. Olha só, Deus chamou de maldade. Olha só, irmãos, o que Deus falou. O meu povo fez duas maldades. Olha o que é maldade para Deus, ó. A mim me deixaram o manancial de água viva. Primeira maldade. Abandonou o manancial de água viva. Ou seja, aquele que sustenta, aquele que traz existência, aquele que faz fluir a nossa vida. O que Deus está querendo dizer? Israel deixou de depender. Primeira maldade é parar de depender do Senhor. Primeira maldade. A pessoa para de buscar a Deus, para de agradecer a Deus, porque no subconsciente dele, eu vou dizer assim que ele fala isso, mas no subconsciente deles, eles acham que já estão estabilizados, que não precisa de Deus, que já são crentão, que não precisa mais ir à igreja, que pode ficar em casa. Essa é a primeira maldade. Israel me abandonou o manancial. Por que eu abandonar o manancial? O que é o manancial? É onde flui, irmãos, a água do Senhor. Amém? A palavra diz que a água flui do trono, que o Senhor é um manancial. Manancial de quê? De palavra. E de palavra faz o que? É bênção, prosperidade, poder, cura, salvação. Tudo está na palavra, no poder da palavra, que é o manancial do Senhor. Aí a pessoa, o que é construir cisterna rota? O primeiro pecado foi esse: abandonou o Senhor que nos provê diariamente, ou seja, você parou de ser abastecido diariamente, né? Aí a pessoa para de fazer a obra de Deus diariamente, e como Jesus falou assim, ó, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Diariamente, não é uma vez só. Então, aí o primeiro pecado é esse. O segundo é confiar na cisterna que você fez, ou seja, na reserva que você tem. Amém? A palavra diz que é reserva o quê? Cisterna rota. E cisterna, deixar o manancial de água viva. Primeiro mal, Deus chamou isso de maldade, de mal. O primeiro mal que a pessoa fez é esse. O primeiro mal é abandonar a continuidade, que é a água que flui diariamente. Sabe por quê? Porque você pode achar que pode acabar, né? O Senhor é um manancial a fluir por toda a eternidade, não acaba. Amém? Mas aí parou e cavaram cisternas rotas que não retém água. Isso quer dizer o quê? O que é cavar cisterna rota que não retém água? É você viver de passado. Juntou, não, já aprendi isso, não preciso mais ler a Bíblia, que eu já li muito, não preciso mais de tanto culto, não preciso mais não sei o quê. Cisterna rota, não está abastecendo, não está entrando água nova, não está fluindo novo. Aí quando você vê, secou. Quando você vê, secou o pote.
Amém? Porque a cisterna é outra, você está confiando, mas uma hora vai, se não abastecer, se não viver do manancial, irmão, não tem segurança na cisterna, ou seja, não tem segurança naquilo que nós já fizemos. Ah, mas eu já fiz muita obra, eu vou não sei o que, eu fiz obra isso, obra Y, obra X e tudo, já estou garantido. Não tem garantia, é até Jesus voltar. Nós temos que estar fluindo nesse manancial de Deus, amém? Até Jesus voltar. A salvação é uma questão de perseverança, é uma coisa que você recebe na hora. Morreu é de graça, é graça, a palavra fala, é graça de Deus, né? Você se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus, recebeu a salvação, morreu, foi para o céu, igual lá na cruz. Agora, se não morrer, aí vai ter que perseverar, porque vai vir um para te apedrejar, igual apedrejar Estevão, né? Se Estevão desiste, perdi a salvação, morreu apedrejado, mas não desistiu. E nós vamos ter nossas lutas, nós vamos ter nossa dificuldade. Mas o que Estevão falou aqui? Que ele olhava para cima e via o céu o quê? É isso que eu estou falando para os irmãos, o Senhor está conosco, em qualquer situação. O povo está apedrejando, mas eu estou querendo crer que Deus já está adormecendo, já está tirando toda a dor, toda coisa do seu servo, já está ali para receber ele. O céu já estava aberto. Versículo 17, ele fala assim: porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus. Ele fala de umas coisas que acontecem, né, com as pessoas aqui, os versículos antes. E aí depois ele fala assim: e porventura não fez isso a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que Ele te guiava pelo caminho? Olha só, irmão, porque Deus nunca te abandonou, Deus nunca nos abandonou. Nós é que o deixamos, mesmo quando Ele está nos guiando. E você, o Senhor estava te guiando pelo caminho e você deixou. Aí o que aconteceu? Aí vem luta, aí vem dificuldade, aí o negócio aperta e você está o quê? Sozinho, sem Deus. Aí a pessoa faz mal a si mesmo. Uma pessoa que abandona Deus, ela está fazendo mal a si mesmo. Versículo 19 diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal é quão amargo é deixar-te o Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. O negócio é amargoso. Um homem sem Deus vive uma vida de amargura. Abandonar o Senhor vai viver amargurado. Não podemos sair da presença. E ele diz aqui, que a nossa malícia é que nos castigará. Essa malícia está dentro desse contexto que eu falei antes. O camarada já se garantiu, já viu assim, a pessoa vem na igreja, aí busca uma bênção, opera, aí fica ali, aí Deus cura, né? Bom, eu vou dar um testemunho de uma cura que já aconteceu. Aí a moça estava com câncer e foi curada. Aí estava bem, ia à igreja, uma bênção na igreja. Aí ela, sentiu que estava firme mesmo, não tinha mais nada. Aí voltou para o caminho da prostituição, né? Voltou a arrumar homem, voltou a sair da igreja, e aí o câncer voltou de novo. A malícia, olha só a malícia, olha a nossa malícia. O homem malicioso, a malícia, o malicioso, ele acha que ele pode até enganar Deus. É o caso da cisterna rota, né? Você para de se alimentar de Deus, não é uma malícia. Você, não, já estou cheio, já estou abastecido, né? E vai viver de cisterna. Só que a cisterna é rota, né? Cai tudo por terra. Versículo 20 diz assim: quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras,
dizia tu, nunca mais transgredirei, contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te, encurvando, adorando outros deuses, né? Amém? Quando Deus estava fazendo, operando, quando Deus começa a fazer um milagre na nossa vida, quando Deus começa a abrir uma porta, Ele fala, agora eu não abandono mais o Senhor, ô glória, ô glória. E a gente vê, eu vejo exemplo disso, por exemplo, no Recanto, né? Eu gosto de trazer exemplo do Recanto, que acontece muito isso. Os meninos ficam animados e tal, está animado, está ali, todo dia culto e louvor, e sendo bem alimentado, bem cuidado, e protegido lá dentro, guardado. O camarada fica um ano lá dentro. Aí eu encontro ele ali fora, estava de tornozeleira e tudo, o Recanto foi uma bênção na vida dele, né? Que para ele ficar de tornozeleira, ele tinha que ter um lugar para ficar. E o Recanto se colocou como um lugar para ele ficar, né? Como fosse residência dele, para ele ser tratado. E aí encontrei ele lá fora, fumando, bebendo, com cigarrinho na mão, me encontrou na rua. Pastor, eu caí, rapaz, caiu. Estava um ano lá dentro, mais de um ano e pouco. Amém? Não, mas lá quer falar em mistério, quer não sei o que, quer ser profeta, quer ser não sei o que. Às vezes tem caso lá, eu me lembro do saudoso pastor Davi, ele chegava junto, que às vezes teve caso ali de pastores, presbíteros, pastores que caíram e foram parar lá no vício. Aí chega lá, quer usar o título, não, eu sou presbítero, mas pastor, aqui não, aqui todo mundo internadinho, não quero você pregando nada aqui, você veio aqui para ouvir a palavra, ser tratado. Você não é pastor, né? Você vai ouvir a palavra. Quando você sair daqui, Deus quiser restituir, você é com Deus, mas aqui dentro você é aluno, igual todo mundo. E tem casos assim. Tinha até um presbítero que era do pastor Leandro, depois foi restaurado lá. O pastor Leandro até pegou assim na orelha dele, porque o cara se empolga. Ele começa a ficar uns dias fora da droga, já começa a querer achar que, né? E faz promessa. Aí tem uns que faz promessa, fala, e quando chega a primeira oportunidade, desaba. Rapaz, mole não. E assim acontece, irmão, em nossas vidas também. Se você não vigiar, olha só, se você não vigiar, não tem um forte sequer. Se nós não vigiarmos, acontece com a gente. Um dia a gente está bem, aí a gente fala para Deus, não, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou andar assim, que eu vou andar assado, mas aí só Jesus mesmo, não respeito igreja, não nada. Sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, liberta, Senhor, essas almas, faz dar tudo errado nessa obra deles aí, não deixa fluir essa obra, em nome de Jesus, Pai. Liberta esses cativos, que esse seja o último ano que eles andaram nesse caminho, em nome de Jesus. Aí, versículo 20, né? Já estamos no 20. Quando já há muito bravo, quando já há muito, não, no 21. Aí 21, olha só que interessante, irmãos, olha só. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Aqui joga por terra, irmãos, olha só. Toda essa pregação de predestinação, esse versículo aqui agora, vai jogar por terra. Olha o que vai falar aqui, ó. Eu mesmo te plantei como vide excelente, ou seja, como uma semente de uva, né, excelente, uma semente inteiramente fiel, ou seja, perfeita, para dar uma videira, um pé de uva maravilhoso. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada com vide estranha? Olha só, Deus está perguntando para Israel, não jogou por terra? Eu plantei uma semente boa, era para ser um povo abençoado, era para ser uma nação boa, um povo temente a Deus, mas o que aconteceu? Deu um fruto ruim, desconhecido. Não jogou por terra. Se Deus escolheu a planta tem que dar boa, não pode dar ruim, Ele é Deus, mas é o nosso livre arbítrio, irmãos. Amém?
Aí é onde joga por terra esse negócio de predestinação. Um versículo desse já contesta tudo. Porque o próprio Deus está falando, eu plantei uma vide boa. Por que deu ruim? Ou seja, eu plantei um povo para ser salvo. Por que está perdendo a salvação? Está escolhendo, o livre-arbítrio está escolhendo andar sem Deus, andar com outros deuses. É o que vai dizer aqui em casa. Os irmãos lerem todo o capítulo, os irmãos vão compreender melhor. E ele dizia, então eu mesmo plantei. É o caso da igreja, por exemplo, cada irmão da igreja, que está na igreja, sabe quem foi que plantou? Foi o Senhor. Quem é que chama só? Deus usa a pessoa, fala assim, não, eu fui para a igreja porque o irmão me chamou. Não, Deus usou aquele irmão, mas quem chamou foi Deus. Quem nos planta na igreja, quem nos coloca na igreja, quem nos coloca no caminho, igual a palavra diz, aí eles usam muito esse termo, você estava morto em seu delito e pecado, né? E foi transportado, só Deus transportou para o reino do seu amor. Foi o que foi feito aqui com Israel. Aí daqui a pouquinho a pessoa está se desviando. Por que se desvia? Por causa dos pecadinhos, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. É um negócio chamado, já viu a ferrugem? Se você não trabalhar no cupim, né? Você tem um móvel de madeira, aí vê um cupinzinho, aí tu vê um furinho ali, toma logo uma providência, vai lá, joga um veneninho ali, mata aquele cupim, né? Passa logo um produto na madeira toda, para não dar mais cupim. Ferrugem é a mesma coisa. Começou a ferrujar, você vai ali, dá uma raspadinha naquela ferrugem, raspa ela, limpa, passa um óleozinho, lubrifica, se não cuidar, aquilo vai corroer toda o ferro. Se não cuidar, o cupim vai comer toda a madeira. Amém? Assim é o pecado na vida do crente. Se não eliminar o primeiro manchinha que você vê, ele vai contaminando nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Porque o único caminho, a única coisa que separa o homem de Deus, que destrói a vida do homem, é os seus próprios pecados. Não adianta você falar assim, não, irmão, eu estava numa igreja muito boa, aí eu saí e me desviei. O pastor adulterou e eu me desviei. O pastor roubou e eu me desviei. Nada. Não sei quem falou mal de mim, eu me desviei. Não, meu irmão. Cada um se desvia pelo seu próprio pecado. Pode ter 1000 caindo ao teu lado, pastor, pai, mãe, irmão, pode estar no meio daquela confusão toda, igual Daniel estava, mas não se contaminava. Amém? Daniel era santo na Babilônia. Ser santo dentro da igreja é fácil até. Inclusive quando chega na igreja, todo mundo tem carinha de santo, né? Mas o negócio é lá fora, no dia a dia, no nosso trabalho, no estudo, né? Não se contaminar. Versículo 22, por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Entendeu? Então não tem mais jeito, o único jeito para o homem é Cristo Jesus. Não tem outro jeito de você consertar o seu pecado. O único jeito é sendo perdoado por Deus, e isso acontece através de Cristo Jesus. E como eu disse essa semana, o pecado só é perdoado quando você parou de pecar, né? Você se arrepende do pecado, então, e não mais cometeu, esse pecado foi perdoado. Agora, se você continua cometendo, é porque ele não foi perdoado. Você continua cometendo, não houve, porque só é perdoado se houver arrependimento. Se a pessoa continua cometendo, é porque não houve arrependimento. Aí, versículo 23 diz assim, como diz logo, não estou contaminada, nem andei após os Balaim. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Aí você fala assim, não, mas eu não faço. Não faz. Procura lembrar aí para você ver. Aí eu estava vendo aqui no celular um pedacinho de filme, né?
esse filme nacional assim, engraçado, né? Não é igual tem o Alto da Compadecida, né? E tem um que é Deus, né? De buscando o Quincas, né? Aí o rapaz, mas eu sou melhor, eu sou igual o Quincas, está procurando o outro falando para Deus, né? O Antônio Favori fazendo o papel de Deus. Aí, mas eu sou igual, eu nunca fiz nada. Aí Deus começa a falar, não fez? Sabe quando você tinha 7 anos, você, o seu primo, não, mas aí interrompeu Deus, você é seu primo, também, né, com 7 anos, poxa, Deus está cobrando lá atrás, né? Então, meu irmão, olha só que legal, né? Mas é uma brincadeira, um filme de ilustração, mas olha como é que serve a ilustração. Todos, irmãos, necessita de arrependimento e da glória de Deus, amém? Todos, como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Aí no 26 ele diz assim, ó, como fica confundido o ladrão quando o apanha? Já viu o ladrão, né? Já viu quando o Francis é policial, né? Trabalho interno é mais tranquilo, né? Mas já viu o ladrão, viu o cara barato quando ele está bem roubando e chega no YouTube, tem um negócio assim. Aí chega a pessoa assim, o cara está bem roubando assim, ele fica todo, não sabe que a reação que tem é de correr, de fugir, né? Porque ele está fazendo uma coisa, roubando uma coisa que não é dele. Como fica confundido o ladrão quando o apanho, né? Quando é pego no fraga, assim se confunde os da casa de Israel. Ele e os seus reis, e os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas. Então, irmãos, que nós não venhamos andar, como Jesus falou assim, vigiai, porque não saber o dia e a hora, porque isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, ou até mesmo quando o Senhor vier nos buscar. Já pensou se você, porque a gente não vê, né? Você sabe que a morte é uma coisa que você vai dormir, não vê, você mesmo andando você não vê, de repente morreu. Aí vamos supor que acontece um negócio desse, e aí quando você chega lá do outro lado, está confundido, não era para eu vir para cá não, igual aquele do político, né? Não era para eu vir para cá não, eu queria ir para o céu, eu estava indo na igreja, eu fui na igreja, não, mas aí se você for para outro lugar, filho, é porque deu vazão para o pecado. Que dizem ao pau, ela já diz assim, que dizem ao pau, né, as imagens de madeira, tu és o meu pai e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e nos livra. Deus está falando que essas pessoas que fizeram tudo isso, quando chegar no momento da angústia, vão clamar ao Senhor. Se der tempo para isso, muito bem, né? Se conseguir, se estiver ainda em vida, se tiver oportunidade, se a pessoa ficou doente e teve a oportunidade de perseverar, de ficar fiel ali na presença do Senhor, está tranquilo. Mas e se o negócio vem de repente sobre nós, se a morte vem de repente? Não é verdade? Então, irmãos, a palavra de Deus nos alerta para nós vigiarmos. Essa aqui está dizendo em outras palavras, vigiai porque não saber o dia nem a hora. Você pensa que não está acontecendo nada, mas Deus está observando. Você pensa que não está acontecendo nada, mas Deus está no controle. Amém? Deus está vendo que está registrando os nossos feitos, tanto os bons como os ruins. Ele falou isso na palavra. Eu me lembro quando você era mais fiel, quando você estava no primeiro amor, quando mesmo em dificuldade você louvava o meu nome, mesmo na escassez você, porque eu sei que cada um de nós aqui, irmão, já passou por muitas lutas, cada um de nós aqui, né? Já passamos por muita luta, muita escassez. Eu passei por muitas, ainda passa até hoje, só que já são diferentes, né? De escassez, de essas coisas não são a mesma coisa mais, mas hoje temos outras lutas. Amém? Então Deus é o nosso socorro bem presente. Amém? Nas nossas tribulações. O que é tribulação? É tudo, todo tipo de luta é tribulação. Amém? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos
ser fiel à palavra dele, guardar os ensinamentos dele, né? Para que ele